que nós claramente conseguimos perceber que podem trazer danos, elas sim devem ser levadas em consideração. A grande questão, cara, ética é sempre um dilema. Sempre um dilema. Você vai ter uma pessoa que ganha, outra pessoa que perde. Senão, não haveria conflito ético, no final das contas. Exato. Partindo desse Em certos pressuposto, então, você contextos, passar ali na rua de São Paulo e você vê um morador de rua, você é meio que obrigado a dar o dinheiro pra ele. não. Porque você tem que pensar no bem-estar coletivo, não necessariamente só Sim. em você, entende? Mas aí que tá. Aí que tá. De fato, eu devo pensar no bem-estar coletivo e ele sempre é levado em consideração. Só que não significa a partir daí que toda a minha ação deve simplesmente se derivar em ajudar pessoas. Então, no caso do morador de rua, seria bom que eu ajudasse o morador de rua. A grande questão é que, se a minha vida inteira for simplesmente dedicada a ajudar outras pessoas, e não existe alguma variável que, por exemplo, me permita ter renda, me permita ter uma vida boa, etc., eu vou estar desmotivado a fazer coisas para a sociedade depois, inclusive. Isso não é sustentável a longo prazo. Mas é diferente, Cauê, desse cenário que você está descrevendo, para um cenário em que uma pessoa causa danos a outras. Nesse contexto, em que eu espalho uma desinformação e aquilo faz com que a pessoa acredite em coisas que não são verdade e ela se ferra com base nisso, é um cenário muito diferente de simplesmente eu ignorar um mendigo que eu deixei de dar dinheiro. Eu tô deliberadamente causando danos. É o mesmo caso do tigre, no final das contas. Poderia cair nessa discussão. Beleza? As pessoas, elas, atualmente, né, ilegalmente falando, elas têm a liberdade de chegar e vender um aplicativo para as pessoas para jogar em bets e casas de aposta e cassinos online. A grande questão é que as pessoas que estão jogando estão, em sua maioria, iludidas na ideia de que elas irão ganhar dinheiro. Não é simplesmente uma diversão. Vem essa crença de fundo e que motiva primariamente a ação de jogar. Mas aí que você falou, E né? aí a pessoa que está divulgando isso num canal de alcance em massa Sim. prejudica milhões de pessoas. Então, mas isso é meio. É um consenso, né? Que prejudica. Existem evidências também Sim. ao redor disso. E no caso, por exemplo, de você só falar besteira no microfone, não existem evidências, né? Eu imagino. Na verdade, a gente sabe o seguinte, cara. Psicologia social é bem interessante. É, Só pra terminar isso já. Mas assim, nesse caso, é literalmente você colocando duas pessoas que estão ganhando de um lado e um monte de gente que vai se ferrar em outro lado. Nesse caso do Tigrinho. Então, o influenciador e a casa vão ganhar aqui, né? Porque a certo? casa não vai dar dinheiro pro influenciador se ela não ganha, ela é a que mais ganha. O influenciador vai ganhar. E aqui um monte de gente vai se ferrar e perder dinheiro. No caso do cara falar besteira no microfone, eu não vejo muito, por exemplo, o cara aqui se beneficiar muito para que muita gente se ferrar. Eu vejo que é interessante pelo fato da liberdade em si mesmo, sabe? Então, E se aí, de fato gerar alguma coisa, o que o cara vai falar ali, se de fato gerar, é válido até certo ponto a favor da liberdade, né? tá. Vamos pensar na seguinte lógica, Cauê. Existe uma grande dificuldade aqui nessa relação, porque muitas vezes os danos eles não são visíveis de forma muito clara. Mas quando você torna os danos mais visíveis, eu imagino que as coisas podem ser diferentes. Imagine que, vamos pegar um grande podcaster aqui, ah, o Vilela, Inteligência Limitada, faça um episódio com um outro cara muito grande como o Wesley. Hum. E aí, eu vou lá também com o Vilela, vai estar eu e o Wesley lá no Vilela. É. E eu viro e falo, pô, fui lá no Cauê, Cauê foi racista comigo, quando eu saí lá do podcast, ele falou um tanto de merda. E aí, o episódio tem um alcance absurdo, e as pessoas começam a te xingar pra caralho, etc. O que eu falei pode ter entretido as pessoas, pode ter ser da minha liberdade de falar, mas perceba que eu causei danos a você. E danos que eu deveria ser
punido caso seja falso. Mesmo que eu não tenha batido em você, mesmo que eu não tenha feito uma agressão física, eu de fato prejudiquei. Mas você tira a liberdade de forma geral, né, cara? Você já viu esses canais de cancelamento? Por exemplo, putz, não sei o quê. Tem uns caras assim, e aí ele sempre é um cara assim com uma voz assim, meio bizarra assim. E aí o cara fica falando, nossa, e esse cara fez uma coisa tão absurda. Tipo, basicamente cancelando o cara. Partindo desse pressuposto, se o que o cara vai falar aqui é mentira, ele deve ser punido. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.